Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe. Nós vamos estar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos fazendo um caminho, não é? Aqui na escola de cura. Nós estamos no segundo módulo e hoje a nossa aula vai ser sobre infestação. Essa é uma palavra que dá medo. O objetivo não é deixar ninguém com medo, mas o objetivo é a gente conhecer como que o nosso inimigo age, como que o nosso inimigo caminha, como que as coisas que ele pode fazer, para que você possa identificar, olha, isso foi falado na escola de cura. Isso aqui foi falado lá, eu acho que isso aqui é isso aqui, então eu já identifiquei. E aí você tem já muitas ferramentas, e nós vamos falar um pouquinho aqui também das ferramentas para que você possa combater isso na sua casa, no seu trabalho, na rua, no seu bairro, na escola, em todo lugar que você está, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Claro, nós vamos esgotar esse assunto? Não, não vamos esgotar esse assunto. É um assunto muito denso, é um assunto muito profundo. A igreja toma muito cuidado em abordar esses temas, porque eles são muito polêmicos, mas nós vamos aqui, né, pedir o Espírito Santo que nos ilumine para que a gente possa falar de uma maneira que entre no seu coração, que possa te ajudar aí no teu ministério. Você que tem um ministério de música, ou é pregador, ou é catequista, ou é pai e mãe, ou está fazendo um caminho de cura pessoal, não é? Que você possa aprender a identificar na sua vida a batalha espiritual também, tá bom? Porque nem tudo é minha vizinha, nem tudo é minha cunhada, nem tudo é o motorista do ônibus. Não, tem muita ação aí também espiritual que a gente pode identificar, tá bom? Então hoje o nosso assunto infestação. Aqui nós já falamos vários outros assuntos, mas hoje nós vamos focar um pouquinho nisso daqui. Se você quiser já anotar um livro aí que pode te ajudar nesse caminho, tá bom? Esse livro hoje que eu vou pegar essa formação, ele se chama Anjos e Demônios, tá bom? Ele é do Gustavo Antônio Solimeu, Luiz Sérgio Solimeu. É um livro já bem antigo, que foi publicado várias vezes, talvez tenha até uma edição mais atualizada, mas esse livro ele tem muita coisa legal que dá para você aprender, porque eles vão fazer esse contraponto, né, de o que que é e como que resolve, tá bom? Então, isso é muito legal porque aí nós vamos aprofundando tudo isso, tá bom? Legal? Então, vamos lá para a gente aproveitar essa aula de hoje. Então, a infestação. Em Efésios 6, 10, 11, Efésios 6, 10, 11, não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então, olha só, nós vamos sim lutar contra a carne, não é? E contra os homens e contra o sangue. Nós vamos ter essa luta. Então, nem tudo é o demônio, mas nós vamos também lutar contra os principados e as potestades e contra os dominadores desse mundo. Então, significa que esses dominadores desse mundo, eles têm armas. E quais são essas armas? O que que ele pode fazer? Tá bom? Então, esse assunto da infestação, ele é muito, muito importante para nós, porque às vezes tem pequenas infestações na sua casa, no seu trabalho, nas suas coisas, e você nunca conseguiu identificar isso. Então, hoje, peço que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente consiga identificar, tá bom? Bom, a terminologia a respeito da ação
extraordinária do demônio sobre os homens, as coisas e os locais, não é uniforme. Alguns autores falam de obsessão, né, para designar a atuação do demônio, quer se trate de simples presença local, quer de atuação sobre o homem, mas sem possuí-lo. Aqui tem uma diferença do exorcismo, tá vendo? Exorcismo é quando o demônio se apossa do corpo de uma pessoa. Aqui nós estamos falando de local, tá bom? Nós estamos falando sobre o homem, mas sem possuí-lo, tá? Tem outros termos também, mas nós não vamos adotar aqui para não confundir. Adotamos aqui a terminologia utilizada por Monsenhor Corrado Balducci, por aparecer-nos mais simples e direta. Infestação local, então, ó, existe infestação local, infestação pessoal e possessão diabólica, tá bom? São três coisas, três elementos aí. Trataremos em primeiro lugar das duas formas de infestação, a local e a pessoal, no capítulo seguinte da possessão, tá bom? Então hoje, se a gente der conta de ficar na infestação, já vai ser importante para nós, tá bom? Bom, infestação local. Quando a gente fala infestação, você vai lembrar das pragas do Egito, lembra? Não teve a infestação de gafanhotos, teve a infestação de rãs, teve a infestação de um monte de coisa, o rio ficou vermelho, chuvas, tempestades, seca, não teve? Então, olha, então infestação, quando a gente fala assim, essa casa está infestada de barata, essa casa está infestada. Não dá a impressão de que tem alguma coisa naquela casa que está tomando conta de tudo. Nossa, esse bairro está infestado de mosquito, né? Então, infestação é quando tem alguma ação ali naquele local ou na vida da pessoa, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Infestação local. Então, vamos pensar um pouquinho isso. O que que é infestação local? A infestação local consiste em uma atividade perturbadora que o demônio exerce diretamente sobre a natureza inanimada, reino mineral, elementos atmosféricos, etc. Inanimada quer dizer que não tem vida. Então, o vento, não é? A mineral, então, por exemplo, pode ter uma seca muito grande, a água, a chuva, pode ter, pode. Elementos atmosféricos também, então chuvas demais, alagamentos, e animada inferior, por exemplo, reino vegetal, reino animal, o demônio pode agir sobre essas coisas. Então, uma família planta num terreno e tá tudo bem, dá tudo certo, eles colhem e tal. E você às vezes tem um terreno do lado daquela família, o seu dá seca, praga, nada vai para frente, não dá certo. Será que é só coincidência? E também sobre lugares, procurando desse modo atingir indiretamente o homem, sempre em um modo maléfico. Então aqui nós estamos dizendo o quê? Que na infestação o demônio ele pode agir sobre locais, sobre pessoas, sobre animais, sobre árvores, sobre água, sobre os elementos da natureza, tá bom? Com efeito, todas as criaturas, mesmo as irracionais, por maldição do pecado, ficaram sob o poder do demônio. Onde está isso? Romanos 8, 21. Romanos 8, 21. O inimigo, ele tem poder, sim, sobre as criaturas e os lugares. Assim, os lugares e as coisas, do mesmo modo que as pessoas estão sujeitas à infestação demoníaca.
É preciso não esquecer a atuação dos demônios dos ares, a respeito dos quais nos adverte o apóstolo. Não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Isso está em Efésios 6, de 10 a 11. Então, olha só, entram nessa categoria, ó, casas e lugares infestados, tá bom? Já teve casa que você entrou que você fala, meu Deus, que lugar horrível, e você sente que ali não tem paz? Tem, não tem? Já teve lugares, empresas, já teve bairros que você passou que você teve essa sensação? Então, o inimigo ele pode ter infestado aquele lugar, tá? Objetos que voam e se deslocam de lugar, sons estranhos ou perturbadores, passos, pedradas nas vidraças ou no telhado, uivos, gritos, gargalhadas, impressão de presenças invisíveis, sensação de perigos inexistentes, etc. Distúrbios visíveis, estranhos e repentinos que se verificam no mundo vegetal e no mundo animal, árvores ou plantações que secam repentinamente, doenças desconhecidas dos animais, pragas. Tudo isso pode ser uma ação demoníaca, uma infestação. No Retiro Veredas agora, né? Depois nós fizemos uma oração no domingo e uma pessoa pediu para a gente rezar por ela na capela, e nós fomos rezar por ela na capela. E quando nós estávamos rezando por ela na capela, a gente ouviu um forte barulho dentro da capela, como se algo tivesse batido com toda a força dentro da capela, né? E aí ficou um olhando para o outro assim e tal. Eu falei, fiquem tranquilos, é o inimigo que está saindo, entendeu? Né? E ele não consegue sair em silêncio e ele está saindo em barulho. Mas já teve vezes, por exemplo, nós fomos fazer um retiro, um ECM de um dia lá em São Roque, e no momento de cura e libertação, nós ouvimos um grito lá fora, um grito horrível. Não sei se quem está aqui lembra, né? Teve um grito horrível lá fora, enquanto a gente estava fazendo um momento de cura e libertação, né? Tem muitos aqui que estavam lá e se lembram disso. E isso várias vezes acontece, tá? Bom, então aqui, ó, barulhos dentro de casa, estranho, porta que abre, porta que fecha, objetos que se movem, você deixa um objeto num lugar, quando vai ver ele está em outro lugar. Pode ser alguma coisa? Pode. Certos fenômenos ou calamidades de aparência e estruturas naturais, tempestades, terremotos e outros cataclismos, incêndios, desastres, etc., podem ter igualmente o demônio como autor, se não único e direto, como na possessão, ao menos parcial e dirigente. Por exemplo, o raio que caiu no céu e consumiu os pastores e as ovelhas de Jó. Então, o inimigo tinha pedido uma ordem para Deus para destruir Jó. Do mesmo modo que o vento do deserto que fez cair a casa dos filhos do patriarca, esmagando-os sob as ruínas. Então, quem fez aquilo? O inimigo fez aquilo. Então, ele demoliu a casa deles que caiu sobre os filhos de Jó. Foram suscitados por Satanás. Se você quiser ler isso depois, está em Jó 2, 16, 19. Vai lá ler, procura lá. Jó 2, 16 e 19. Vale a pena ler, tá bom? Nesse caso, podem ser incluídos entre essas manifestações demoníacas extraordinárias. Muitas vezes, tais manifestações ocorrem em concomitância com casos de infestação pessoal ou de possessão diabólica. Por exemplo, né? é, brincadeira do copo, né? Ficar assistindo consagrações demoníacas. Não sei se você já percebeu, mas às vezes passa filme de bruxas, de bruxos,
E eles fazem lá não é uma oração, né? Fazem um mantra lá e coloca a legenda. E você vai repetindo aquela legenda, vai lendo aquela legenda, achando que você está só lendo, mas na verdade você está fazendo a mesma consagração. Já pensou nisso? E a gente nem pensa, e as crianças não pensam, e os adolescentes não pensam, mas nada é por acaso, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar na infestação pessoal. Então, nós falamos da infestação local, da natureza, de objetos inanimados, de água, chuva, vento, árvores, plantações, animais, enfim. Agora nós vamos falar da infestação pessoal, que não é uma possessão. Possessão é quando o demônio toma conta da pessoa e dos movimentos e da fala e tudo mais, tá bom? Aqui nós vamos falar de infestação pessoal. Então vamos lá, ó. A infestação pessoal é uma perturbação que o demônio exerce, já não mais sobre o mundo material e as criaturas irracionais, mas sobre uma pessoa diretamente, sem, contudo, impedir-lhe o uso da inteligência e da livre vontade. Apesar de ser excepcional, é talvez o mais frequente dos três tipos de atividade maléfica extraordinária, isto é, infestação local, infestação pessoal e possessão. Entre as três, a infestação pessoal é a que mais ocorre. Olha que coisa impressionante. Então, o que que é isso, gente? Olha, às vezes você sente um medo que não tem explicação, arrepios. Às vezes você está dentro do seu quarto e você acorda de madrugada com uma presença. Tem gente que não consegue nem abrir a boca, nem sair do lugar, nem se mover, fica paralisado. Tem gente que tem pesadelos constantes. Tem gente que sente uma presença o dia inteiro, não consegue rezar, sempre sentimentos ruins, calafrios. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, tá? Como a infestação local, a pessoal também comporta graus de intensidade e diversas modalidades. A infestação pessoal pode ser externa ou física, e interna ou psicológica, conforme se exerça sobre os sentidos externos ou internos e sobre as paixões do homem. Com frequência, a infestação é simultaneamente externa e interna. Então, aqui, né? Então, olha. Lembra que o demônio causou em Jó doenças, causou uma lepra, feridas no corpo inteiro? Então, será que tem doenças, será que tem enfermidades que são causadas pelo demônio? Pergunto, né? E a resposta é sim, ele pode fazer isso porque ele tem ação sobre a matéria, não é? Então, que coisa maluca! Como é que a gente faz então? Nos meus sentidos, nas minhas paixões. Ele pode agir sobre os meus sentidos, sobre as minhas paixões? Pode. A única coisa que ele não pode é decidir por você. Ele não pode dar a palavra final. Ele não pode fazer você cometer nenhum pecadinho sequer. Mas ele pode criar situações olhando as suas fraquezas, olhando tudo o que você é, ele pode te criar situações. Então, por exemplo, quem é muito nervoso, pavio curto, ele vai te criar mil situações para você perder a linha, para você sair da presença de Deus, para você não rezar mais. E ele pode fazer isso? Pode, pensamentos e tudo mais, tá bom? Na infestação externa ou física, demônio age sobre nossos sentidos externos. Então, ó, a vista, provocando aparições sedutoras, ou pelo contrário, apavorantes. A audição,
fazendo ouvir rumores, palavras, canções obscenas, blasfêmias, convites, agrados ou ameaças, o tato com sensações provocantes, abraços, movimentos carnais, ou então dores, doenças, etc. Então, nós temos vários depoimentos, né, de retiros que nós fizemos de jovens que acordavam à noite com a mão enforcando ele a ponto dele não conseguir respirar. Vários desses, vários, 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 não é? Então, isso é real? Isso é real, tá bom? Mas o demônio pode atuar também sobre os sentidos internos, fantasias e memória, e sobre as paixões. Então, olha só que coisa maluca. A ação do demônio é muito mais profunda do que a gente imagina, tá bom? E aqui eu já vou dizer o remédio. Qual é o remédio? O remédio é você estar em Deus o tempo inteiro. Se você está na presença de Deus em oração o tempo inteiro, reza o terço todo dia, confissão, Eucaristia, tudo, meditação do Evangelho, todo dia você está protegido, o inimigo vai procurar outra pessoa, porque ele vai agir naquelas que estão mais vulneráveis, tá bom? A infestação interna ou psicológica consiste em sugestões violentas e tenazes, ideias fixas, imagens expressivas e absorventes, movimentos profundos de emotividade e de paixão, por exemplo, desgostos, amarguras, ressentimentos, ódio, angústias, desesperos, ou o contrário, inclinação para algum objeto ilícito ou inclinação de si ilícita, mas desregrada quanto ao modo e à intensidade. Não é? Vocês veem que daria aqui para a gente aprofundar muita coisa, mas eu não vou entrar nisso porque é, nós não temos o tempo aqui, tá bom? Então nós estamos passando só para dizer que pode, tá bom? O padre Tanqueray, a pessoa se sente, embora com desgosto, invadida por fantasias importunas, tediosas, que persistem não obstante os esforços vigorosos para afastá-las, ou então por fremidos de ira, angústia, desespero, ímpetos instintivos de antipatia. Então, às vezes, você tem uma antipatia por uma pessoa que não te fez nada. Você tem um sentimento ruim por uma pessoa que não te falou nem bom dia, nunca abriu a boca para te fazer nenhum mal e de repente você tem aquele sentimento. Pode ser? Pode, tá bom? E você alimentar isso, aí o inimigo fica feliz da vida, né? É, Os acessos de melancolia e os transportes de furor que afligiam Saul por obra do demônio e por uma permissão divina. Isso está lá em Reis 16, 14, 23. Então Saul, né, ele teve uma ira muito grande, muito grande, muito grande. E olha que Saul foi um ungido do Senhor, né? Foi um rei de Israel. São características de infestação pessoal interna ou infestação psicológica. Então, quando uma pessoa entra numa escola e mata lá 10 pessoas, 8 pessoas e tal, e depois ela vai na delegacia e fala que não lembra de nada, pode ter sido uma possessão, pode ter sido uma infestação, pode ter sido uma ação demoníaca, né? Eu estava vendo um vídeo ontem de uma mãe que falava. Ela tem um filho de 5 anos e esse filho de 5 anos era um doce de criança, mas de repente ele se transformava num ser que 4 ou 5 homens não conseguiam segurar ele e ele agredia todo mundo e tal, não sei o que, tá, tá. Pode ser uma possessão? Pode. Pode ser uma infestação? Pode.
Aí precisava ter uma avaliação do padre exorcista, né? Diferente do possesso, o infestado guarda a disposição de seus atos exteriores. Então, quer dizer, o possesso, ele faz as coisas e não é ele que faz, é o demônio que faz nele. Agora, o infestado, ele faz as coisas, ele sabe que ele está fazendo, mas ele não consegue se segurar. Ele não consegue se segurar. E ele faz, e ele é motivado, enfim. Embora em muitos casos tenha sua liberdade diminuída, ele conserva o poder de reagir contra as sugestões do interior. Por exemplo, sugestões de blasfêmias. Às vezes você sente vontade de xingar as pessoas e aí você começa a rezar e não reza. E não ofende as pessoas e tudo mais. Mas pode ser sugestões que o inimigo está colocando na sua vida. Entendeu? Né? Então pode ser. Bom, uma das modalidades de infestação pessoal, talvez mais frequentes, são as doenças, muitas vezes desconhecidas e incuráveis, que chegam a levar à morte. Então, lembra que quando a gente está impondo as mãos sobre as pessoas, nós rezamos sobre as falsas enfermidades? Padre Alberto rezou sobre as falsas enfermidades. Porque às vezes não são enfermidades verdadeiras, mas são enfermidades colocadas por Satanás na vida daquela pessoa, né? Se Deus o permitir, claro, tudo é permissão de Deus. É o que, aliás, lemos no livro de Jó. Disse, pois, o Senhor a Satanás: Eis que ele, Jó, está na tua mão. Conserva, porém, a sua vida. Se você quiser ler lá depois, ó, Jó 2:6. Deus autorizou Satanás a destruir a vida de Jó. Os filhos, a riqueza, os animais, o sítio, a fazenda, tudo, até a saúde de Jó. A única coisa que Deus não permitiu que Satanás tirasse de Jó era a vida, foi a vida. Mas o resto Deus permitiu. Então isso pode acontecer, isso pode fazer, tá? As escrituras apresentam vários casos de tais enfermidades de origem diabólica. Exemplo clássico é a lepra que cobre as chagas do justo Jó, da planta dos pés até o alto da cabeça. Então, pega o livro de Jó, leia tudo lá. Seriam igualmente vítimas de infestação diabólica a mulher encurvada, atormentada pelo demônio havia 18 anos, de tal sorte que não podia endireitar, e que foi curada por nosso Senhor Jesus. Está em Lucas 3:11. O menino epilético, Mateus 17:14, Marcos 9:17, Lucas 9:38. O mudo, você pode procurar por tema, tá? O menino epilético, você procura esse tema, você acha. O mudo, Mateus 9:32, e o cego mudo, Mateus 12:22, tá bom? Monsenhor Balducci se refere às doenças de origem demoníaca, por efeito de malefícios, observando que nesses casos os distúrbios são com frequência de ordem física, sendo dificilmente diagnosticado pelos médicos. Já viu doenças que as pessoas vão no médico e não tem nada? E ela está doente e não sara? Podem ser malefícios, tá bom? Outras vezes se trata de inconvenientes que atacam a vida psíquica, pensamentos, ações repetidas que você não consegue controlar, crises de nervoso, enfim. A própria personalidade do indivíduo, tornando-o estranho, difícil, raivoso e até incapaz de atuar no âmbito da sua vida familiar e social. Olha que coisa maluca, gente. Convém precisar que muitas das manifestações acima descritas, embora próprias às infestações locais ou pessoais, não são exclusivas delas e nem sempre são de origem demoníaca. Várias anomalias de ordens psíquicas, ilusões, alucinações, delírios,
pode-se externar pelos mesmos fenômenos, um cuidadoso exame do indivíduo e das circunstâncias que acompanham os fatos poderá revelar a origem natural, patológica ou demoníaca dos distúrbios. Então, olha que coisa maluca. É a mesma coisa dos casos de exorcismo, né? Pode ser que seja que venha do demônio, mas pode ser que não venha do demônio. Então, na dúvida, gente, o que você tem que fazer? Se aproximar de Deus, aumentar a tua vida de oração, aumentar a intimidade com Deus e, ao mesmo tempo, procura o médico também. Procura o psicólogo, procura o psiquiatra. Nós não podemos atribuir tudo ao demônio também, porque nem tudo é permissão de Deus. Às vezes é uma doença, às vezes é uma falta de vitamina no corpo, entendeu? Nós não sabemos. Então nós temos que ir na medicina psicológica, psiquiátrica e ao mesmo tempo nos aproximar de Deus, pedir oração, fazer tudo junto, tá bom? Vítimas prediletas da infestação. Então, quem são as vítimas prediletas? Quem é que o demônio ataca mais? Se bem que qualquer pessoa possa ser vítima desse tipo de tormento diabólico, Monsenhor Balducci indica três categorias de pessoas que estariam mais sujeitas a eles, tá bom? Então, ó, os santos, os exorcistas, os demonólogos e os maleficiados, vítimas de malefícios. Então, ó, os santos, por motivos óbvios, né? Porque o demônio quer destruir ele. Os exorcistas, porque o demônio também quer destruir o exorcista para ele parar de ser exorcista. Os demonólogos também, então, vão ser atacados a vida inteira. E aqui, que é o que nós estamos tratando hoje, os maleficiados, vítimas de malefício, tá bom? Então, o que são os maleficiados? Né? Não tem aqui no livro, mas eu vou passar para vocês. São pessoas que podem receber imagens consagradas, trabalhos de macumba, trabalhos de malefícios feitos em terreiros de macumba, objetos consagrados a Satanás, objetos consagrados em terreiros de macumba, né? Às vezes pegam o cabelo da pessoa e leva lá, roupas íntimas, nós não sabemos, tá bom? Os santos, por causa do ódio que o demônio tem daqueles que de modo especial amam a Deus e procuram a perfeição. Isto do lado da intenção do demônio, do lado da permissão divina, esta é dada como provação especial às almas muito eleitas. Vários santos a experimentaram. Entre os antigos, basta lembrar de Santo Antão, do mesmo modo Santa Catarina de Sena, São Francisco Xavier, Santa Teresa de Jesus, Santa Maria Madalena de Pazes, São João Batista Vianney, o Cura d'Ars, São João Bosco, Santa Gema Galgani, São Padre Pio, São Francisco, né? Os exorcistas e demonólogos, a razão é tão óbvia que quase não é preciso dá-la. Os primeiros, com seu ministério, fazem diminuir a presença do demônio no mundo e libertam suas vítimas. Os segundos, com os seus estudos, esclarecem os fiéis com relação à existência e atividades demoníacas. E os maleficiados, vítimas de malefício por permissão de Deus, para seu castigo ou provação, ou para manifestar o poder divino. Então, aqui, nesse livro, por exemplo, se você quiser aprofundar esse assunto, vai ter um monte de depoimento de malefícios, tá bom? Monte. Então, por exemplo, tem um caso de uma freira que era uma jovem lá da cidade e ela tinha um namorado e eles eram apaixonados, mas ela tinha o chamado de ser freira, de ser consagrada. E ela foi para o convento, só que o namorado ficou muito irado, muito contrariado, e ele foi numa bruxa lá, não sei aonde, e ela consagrou um lenço e deu um lenço, e no dia da entrada dela no convento,
ele deu esse lenço de presente para ela. E a partir da entrada dela no convento, começaram a ter várias coisas, aparições de demônios, aparições com possessão de freiras, um monte de coisa, até que se descobriu, né, esse objeto lá, tá bom? E aí rezaram e tudo mais, fizeram exorcismo e pronto, e aí cortou tudo. Mas a gente tem aqui, ó, na nossa turma aqui, a gente tem pessoas que a gente aconteceu coisas terríveis. Por exemplo, tinha uma família, né, aqui que um dia chegou os filhinhos pequenos chorando e a mãe dizendo que mandou o áudio para nós, a filhinha de 5 6 anos dizendo que queria morrer, que ela não que ela ouvia vozes e as vozes dizendo para ela que ela tinha que morrer e tudo mais. E ela queria morrer, ela queria morrer, ela queria morrer. E aí nós começamos a rezar, nós indicamos também um padre que foi rezar por essa família, né? E o que que aconteceu? Eu falei para essa família começar a rezar o terço todo dia dentro da casa, abençoar a casa, levar o padre para abençoar a casa, ungir com o óleo, e o óleo exorcizado, jogar água benta, jogar sal. E um dia essa mãe estava em casa e ela falou assim: Olha, tem um quartinho de bagunça lá embaixo da escada, eu vou limpar esse lugar. Ela sentiu isso muito forte assim. E ela foi lá limpar, sabe o que tinha lá dentro? Tinha um tucho de trabalho espírita jogado lá dentro, com cabelo, com uma boneca, com umas coisas muito esquisitas dentro da casa dela. Falei para ela colocar dentro de uma lata, jogar água benta, jogar sal exorcizado, tacar fogo. E ela tacou fogo. Sabe o que aconteceu na casa dela? Nunca mais teve nada. Nunca mais teve nada. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui é para que a gente possa colocar em prática primeiro na nossa casa e depois nós possamos ajudar as pessoas. As pessoas estão sofrendo com infestações demoníacas em escolas, no trabalho, né? Aqui a gente tem uma empresa que a gente aconteceu a mesma coisa, a gente rezou, colocamos a medalhinha de São Bento lá, água exorcizada, sal exorcizado, óleo exorcizado, nunca mais teve nada, né? Então, assim, não é brincadeira, nós não estamos brincando, o inimigo está agindo de verdade e nós também temos que agir de verdade. E você precisa ficar muito, mas muito atento nisso, porque o inimigo está disposto a destruir todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que desça sobre nós a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continua aí que eu vou encerrar só a gravação, hein?